Olá, pessoal, tudo bem? Ótima terça, ótimo feriadão para todo mundo que está no Brasil. Para mim aqui é dia útil, tem que trabalhar, não tem jeito. Feriado para mim foi sexta, né? Mas vamos falar então da lição, o livro da Aliança, a lição dos adultos e dos jovens não é legalista, tá bom? Antes de eu começar, como sempre, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, não se esqueça de mandar naquele grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook da igreja, tá bom? Vamos disseminar esse projeto aí para que a gente possa estudar a lição juntos, tá bom, gente? E é muito bom também quando eu sempre vejo os comentários de vocês dizendo que a lição foi útil. Isso me dá ânimo, né? Porque dá trabalho fazer, né? Eu não digo nem o trabalho de estudar, porque isso eu faço mesmo sem gravar os vídeos, mas dá trabalho eu gravar o vídeo, editar, colocar no YouTube, fazer as coisinhas. Então, quando eu vejo que isso é útil para vocês, eu fico muito feliz e aí a gente vai continuando, né? Bom, então, terça-feira, dia 12/10, a lição dos adultos, o livro da aliança, vem falando, porque no livro de Deuteronômio, a palavra aliança está muito presente, né? Porque Moisés realmente quer reforçar que a aliança que foi feita com os pais desse povo, dessa nova geração, e essa nova geração era o quê? Eram pessoas que haviam nascido no deserto e pessoas que eram crianças quando houve aquela situação lá com os espias. Lembra que Deus disse que todos que eram mais velhos que 20 anos iriam morrer no deserto. Então, todos que eram jovens, né, mais novos que 20 anos e que eram crianças, e os que nasceram no deserto, eram essa nova geração. Então Moisés repete, dá esse último recado, reforçando que a aliança foi feita não apenas com os pais, mas com essa nova geração também. E o objetivo era transmitir essa aliança também para as próximas gerações, né? Não foi feito em um momento específico para pessoas em específico, né? A aliança foi feita com todas as gerações que viriam ali a partir deles. E como que essa aliança foi então estabelecida? Deus dá a lei, né? E aí fala o seguinte: olha, a parte de vocês na aliança é a obediência. A parte minha na aliança é abençoar vocês. Tanto que, gente, a gente sempre reforça isso aqui, né? E é muito interessante a gente ver esse aspecto. Sempre que a gente vê Deus conversando com o povo, falando de abençoar, Deus sempre fala: se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis, se vocês não adorarem a outros deuses, eu vou abençoar vocês. Lembra da historinha que eu disse ontem? Deus nos salva, nos dá salvação de graça, mas também nós precisamos demonstrar que estamos salvos através da nossa obediência. Lembra da historinha do copo de água que eu contei ontem? Se você está vendo esse vídeo e não sabe essa historinha do copo de água, volta no vídeo de ontem que eu explico a historinha, tá bom? A lição dos jovens não é legalista, né? Fala a respeito da afirmação que muitas pessoas fazem, dizendo que o Velho Testamento e que o Deus do Velho Testamento é legalista, né? Porque você tem que obedecer, você tem que obedecer, você tem que obedecer. A lição traz uma pergunta, né? Que a gente pode refletir: como paramos de ver o mandamento como legalista? Ou seja, como que a gente muda a nossa perspectiva e encara os 10 mandamentos como não sendo só a lei, mas sendo a expressão do caráter de Deus e do amor de Deus por nós. Porque aí a gente tem depois uma situação que são dos dois extremos. Então a gente tem atitudes do povo que se tornaram legalistas e aí criaram uma série de regras baseadas na lei, e que a gente tem os fariseus, por exemplo. Isso aconteceu principalmente depois do cativeiro, né, do povo na Babilônia, etc. A lição vem falando isso. E ao mesmo tempo você tem aquelas pessoas que viviam em pecado e não se importavam em guardar a lei de Deus, né? Mas o importante, gente, é que Deus sempre quis o nosso coração. Ele quer
o nosso coração. Ele não quer que nós o obedeçamos por obedecer. Ele quer que nós tomemos uma decisão conscientemente de obedecê-lo porque nós o amamos. E aí eu queria ler para vocês 2 versos que eu acho bem interessante, que em Gênesis 15:6, que diz o seguinte, olha, falando de Abraão, né? Que Abraão creu no Senhor e isso foi lhe imputado por justiça. Ou seja, o Novo Testamento já vem trazendo a ideia de graça. Não é uma série de ensinamentos que falam apenas sobre a obediência da lei, mas vem falando aqui que Abraão, apenas pelo fato de crer, já lhe foi imputado por justiça. Mas, ao mesmo tempo, aqui no capítulo 26 de Gênesis também, você pode conferir aí, no verso 5, diz o seguinte: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, Abraão, ao mesmo tempo que já havia sido salvo porque ele creu, ele também obedeceu e guardou os mandamentos que ainda não foram colocados em pedra, né? Isso veio só séculos depois. Mas esses mandamentos, eles já estavam no coração de Abraão e Abraão os obedeceu, né? Porque ele amava e porque ele creu em Deus. Então, isso é muito interessante da gente ver que essa ideia de salvação e de graça já estava presente no Gênesis e que o Velho Testamento não é só lei, lei, lei e obedeça porque você tem que obedecer, né? Mas que as duas coisas, o crer e o obedecer, estão juntas, tá bom? E vem falando também a respeito da questão dos mandamentos e do sábado, né? Porque aparentemente não tem uma razão para ser cumprido, né? Então, por exemplo, não matar, não adulterar, isso tem a ver com seu amor pelo próximo, né? Não adorar outros deuses e tal. Agora, o sábado, ele tá ali porque Deus pede que nós o obedeçamos. Ele simplesmente pede, né? Ele não dá nenhuma razão para isso, a não ser a obediência. Então, quando Deus pede para a gente guardar o sábado, ele pede para que nós o façamos numa demonstração de amor e de obediência. Também achei bem interessante esse ponto aqui, né? Então, como paramos de ver o mandamento como legalista? Eu acho que uma boa forma, e você pode pensar na sua forma aí, de nós vermos o mandamento como não sendo legalista, é a gente pensar que aquilo é uma demonstração do caráter de Deus e uma demonstração do amor de Deus por nós. E em retribuição e em resposta desse amor que Deus nos dá, nós também vamos amá-lo e, consequentemente, vamos obedecê-lo cumprindo esses mandamentos, né? Eu acho que essa é uma boa forma da gente enxergar esses aspectos. Tá bom, gente? Então amanhã a gente se encontra na quarta-feira, revisando a lição, continuando o estudo dessa semana, tá bom? Até!